Oi, pessoal, eu sou Cris Junqueira, cofundadora do Nubank e presidente do Instituto Nu. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros e lisos, na altura dos ombros. Eu estou vestida aqui com um vestido verde e estou sentada aqui numa cadeira. Atrás de mim tem as paredes aqui em tons neutros e uma porta. O Instituto Nu, gente, é uma plataforma de inovação social, catalisadora de iniciativas periféricas que foi co-criada pelo Nubank e por grandes representantes das periferias brasileiras. O nosso objetivo é reunir líderes que são inconformados para desafiar esse cenário de desigualdade no Brasil a partir de soluções desburocratizadas, descentralizadas e racializadas também. A gente compreende que a nossa atuação tem que estar alinhada com essas mulheres negras da periferia, empreendedores de favelas, grupos e organizações e coletivos periféricos para promover impacto real e eficiente diretamente na ponta. E temos aqui conosco hoje a Marisa Santana, que é gerente de projetos do Instituto Nu, que vai compartilhar um pouco mais com vocês sobre o Instituto e toda a potência que está por trás dele. Vamos lá, Marisa? Obrigada, Cris, pela apresentação. Pela minha apresentação e a apresentação do Instituto. Oi, gente, eu sou Marisa, eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma camisa vermelha, estou com um colar de palha, tenho cabelos curtos e grisalhos nas pontas, nas laterais e preto no meio. Na apresentação da Cris, ela falou sobre o Instituto, que foi co-criado junto com alguns representantes de favelas e periferias do Rio de Janeiro. Em janeiro de 2022, 18 convidados participaram da cocriação do que viria a ser o Instituto Nu. Esses convidados eram um grupo de pessoas inconformadas e dedicadas em transformar positivamente seus territórios. Eram ativistas, empreendedores sociais, artistas, influencers, que traziam e trazem uma perspectiva única de suas realidades e que contribuem para a construção do Instituto Nu. Eles trouxeram consigo visões, perspectivas, dados e aprendizados que foram e são extremamente relevantes para o desenho da estratégia e posicionamento do Instituto. Essa iniciativa foi tão bem sucedida que a gente trouxe aqui hoje Jander Manauara, Alessia da Leste, Raul Santiago e Yane Mendes. Com vocês. Oi, gente, eu sou Yane Mendes, sou de Recife, aqui em Pernambuco, sou uma mulher negra, jovem, nordestina, estou trançada, cabelo vermelho, com algumas mechas brancas, e receber esse convite também para estar colaborando e pensando nessa cocriação que eu tenho certeza que vai impactar, não só o Nordeste, mas como todos esses outros estados que vão contar com a participação do Instituto. Eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante e inovadora também, que a gente vai estar fazendo por aqui. Sou cineasta periférica, também sou articuladora e educadora social, me considero uma cyberativista, ocupando um lugar do território de internet também, mais um do espaço que a gente, povo preto de favela, está ocupando. É isso, passa a bola aí para um dos meninos. Oi, gente. Eu me chamo Alessio, mas a galera me conhece como da Leste. Sou cearense, eu sou um jovem preto, estou de viseira, tenho cabelo cacheado, estou vestindo uma blusa preta. Estou muito feliz também, atuo como articulador comunitário, produtor cultural. Também tem um movimento de empreendedorismo aqui em Fortaleza, com a Barraca Foição, a barraca de praia. Desenvolvo ações também dentro do eixo, Juventude, Negritude, no espaço Criativo Soleste, que é um espaço onde a gente também mobiliza a juventude periférica daqui de Fortaleza. E estou muito feliz, assim, pelo convite, por estar fazendo parte dessa cocriação. Acredito que a gente também, além dos desafios, tem muitos sonhos que vão conseguir ser realizados através desses encontros. Então, Nordeste está aqui presente e estamos juntos. É isso, valeu. Passando a bola aí. Salve, galera. Aqui quem está falando é Jander Manauara, Sou um homem descendente indígena, ou do bigode, um pouquinho de barba aqui, Barbicha. Tô de camisa preta e boné preto com um cordão da etnia Sateré-Maué, aqui da região do Alto Rio Negro, aqui do Amazonas, Enfim, super feliz, antes de mais nada, vendo que isso daqui já é realidade, Vendo caras, vendo cores, Vendo essa realização, do que a gente já começou um pouquinho lá atrás desse processo, E falando um pouco de mim, assim, sou um articulador
de redes aqui, atuo na região da Amazônia Legal, em todo o território, faço essas conexões com coletivos, com pessoas, com vidas, histórias, e é isso que a gente está trazendo para cá, para essa trocação de ideia, para essa co-construção e co-criação, né, do Instituto. Feliz, né, de estar aqui com a Marisa, feliz de estar com a Yane, feliz de estar com o Daleste, com o Raul, é um camarada que eu acompanho há muito tempo, e feliz de estar podendo hoje estar andando lado a lado com essa galera, e sei que vai ser uma trocação de ideia muito boa, e estou super à vontade, e vamos, que é isso. Simbora. Salve, salve, galera. Eu me chamo Raul Santiago. Eu tenho cabelo curto, estou usando óculos, né? Tenho bastante cabelo no rosto, barba, bigode bem cheio. Estou de camisa preta. Eu sou favelado, cria do Complexo do Alemão, né? Sou ativista dos direitos humanos, pela vida na favela, pelas causas climáticas e ambientais. Também trabalho com comunicação como ferramenta central, né? Para lutar por direitos dentro da realidade que eu venho. Sou empreendedora, estou aí tentando sobreviver, fazer rede e transformar as realidades periféricas a partir do nosso corre. E aqui nessa sala, nessa conversa, né, estão pessoas que muito me inspiram. Então, estou muito à vontade para esse bate-papo, muito ansioso e muito empolgado por o que a gente pode fazer, né, ajudar a construir a partir do start desse dia. Vamos junto, vamos nessa. Nossa, e eu estou muito feliz, né? Que é um espaço de conforto e de segurança, uma zona de segurança muito legal. É um grupo que eu respeito e admiro por demais, todos vocês. Então, para mim é um grande prazer estar aqui, mediando e conversando, né, nesse grande bate-papo, a gente que já vem conversando já há algum tempinho. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Eu acho que a nossa dinâmica é: eu faço a pergunta, vocês 4 respondem, a gente passa por uma pergunta e vai fazendo o nosso grande bate-papo, certo? Então, a nossa primeira pergunta, né, a gente usa muito a questão de sociedade civil organizada para falar das instituições, das organizações, de ONGs, de instituições que são de algumas empresas. Como que essas instituições, como essa sociedade civil organizada, ela pode se aliar à iniciativa de pessoas periféricas, sem cooptar, né, sem tirar as narrativas presentes nessas histórias? Podemos começar por você, Yane. Se você se sentir à vontade. Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente, na verdade, se provoca, né, a todo tempo, quando chega, por exemplo, a alguns institutos e empresas, principalmente, achando que a periferia precisa de coisas, né? E aí eu acho que a gente já tem que compreender que o movimento é muito o contrário, assim. Acho que várias iniciativas e modelos de como se fazer as coisas dentro das favelas, dentro dos territórios indígenas, dentro dos quilombos, eles precisam ser replicados, né, pelo nosso país, assim. Acredito que uma das coisas é a construção do, em vez de trocar o termo do para quem, a gente fazer com quem, tá ligado? Acho que muitas coisas que eu vejo que dão errado, muitas vezes de alto investimento, mesmo falando de recurso financeiro, são porque são coisas que não dialogam com a realidade daquela comunidade, sabe? A gente tem aqui mesmo no estado, né, algumas implantações de projetos que não tinha como dar certo, mas não teve um diálogo com a comunidade, né? Não se perguntou se aquela comunidade gostaria de ter aquilo, né? A gente tem grandes implantações de projetos, como, por exemplo, vai desde de alguns parques, onde, por exemplo, lugares que não tem, né, tantas crianças assim, ou então implantações de parques em lugares que as pessoas têm que gastar 2 passagens para levar seus filhos. Então, acho que o próprio desenho da cidade e muitas outras coisas que eu podia estender para o próprio estado mesmo, ou para o próprio Brasil em si, eu acho que quando esses diálogos não são feitos previamente, sabe? Mesma coisa da gente só ir avaliar um processo quando se termina. E aí eu vejo que uma das coisas que deveria ser feito era a replicação dessas narrativas que dão certo, sabe? Na periferia. Como é que vocês fizeram? Como é que a gente pode ampliar? Né? Como é que a gente pode fazer de uma maneira diferenciada e juntar talvez alguns aspectos que só tem no conhecimento empírico mesmo do dia a dia, com algumas questões que a gente sabe com todo o valor também que a ciência também tem. Né? A gente tem vários exemplos, como eu podia trazer aqui, a Casa de Vidro que a gente tem aqui em Itamaracá, né? Formada por 2 mulheres pretas,
que fizeram, né? E mostraram que é possível, né? Fazer uma questão do reaproveitamento dessas garrafas, fazendo uma casa. E aí agora, né, lá em Itamaracá, está sendo pensado em como que pode ser feito as lixeiras dessa mesma maneira. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer é apoiar esse tipo de iniciativa também e ampliar. Eu acho que quando a gente fala de construir junto e com as pessoas também, eu acho que a gente está falando de qualquer projeto que a gente faz de impacto nesses territórios, a gente tem que entender que tem impactos que, inclusive, não conseguem ainda ser medidos, não conseguem ainda irem para os dados, né? O próprio reconhecimento da identidade negra, que a gente vê com impacto quando a gente faz uma oficina, quando a gente faz uma atividade mais contínua dentro daquela comunidade, a transformação se dá com atividades, com projetos que conseguem ter uma continuidade. Nada é rápido em nenhum lugar, principalmente num lugar que vive sendo colocado como um espaço marginalizado e as pessoas escutando o tempo todo quando sai daquele espaço que aqueles lugares não são pertencimento delas. Então, acredito que atividades contínuas e a ampliação, né, do que está sendo feito dentro do território e a escuta com a participação efetiva, não é uma escuta e não construir junto, né? Eu acho que a gente, enquanto periférico, já compreendeu que a gente não vai estar dando, né, todos os caminhos que foram construídos com tanto sofrimento para as pessoas fazerem do jeito que quer. Acho que tudo hoje no nosso país vai ser construído com a gente dentro. É isso, passo agora a bola aí. Obrigada, Yane. Eu acho que você traz um ponto muito importante, dois pontos aqui que eu acabei guardando aqui na memória, que é essa questão de definição, quem define quem é sucesso, que precisa ser a ponta, né? E não quem está investindo, quem está colocando grana no projeto, e a questão da escutativa. Jander, e aí, qual a sua visão sobre isso? Essa entrada da Iane aí, já chega logo pé na porta mesmo. Cara, que legal, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu assino embaixo do que a Iane disse. Assim, eu penso muito também nessa questão de particularidades em questão de áreas de recorte. Eu acabei aprendendo muito, né, em campo com essa questão de entender de particularidade, né, do que as comunidades realmente querem. Às vezes a gente vê tanto investimento também sendo feito, não vamos falar que não tem, que tem, mas só que se não tiver, eu acho que é o que tu falou, Marisa, assim, no sentido dessa construção da sociedade civil, sermos nós, todo mundo entender que a gente tem que estar nesse processo, nessa base, nessa consolidação, e a gente vê espaço precisando de uma particularidade, e que às vezes você quer implementar ali, e se não tiver essa trocação com a comunidade, cara, vai ser dinheiro jogado fora, e o cara vai falar, eu investi. Mas pô, você investiu, mas você chegou a trocar ideia com a comunidade? Você chegou a entender o que o líder comunitário, o que a comunidade quer, o que o feirante quer, como que a gente consegue fazer isso? E não há nada que não seja solucionado, que não passe por essa área de recorte, por esse levantamento de dados com a comunidade, para entender realmente quem são os catadores, quem são os organizadores, quem são os comerciantes, quem realmente está na lida ali de entender qual o processo para se investir melhor do que a própria comunidade. A gente passa por cada processo aí, né, de luta, de resistência, que a gente fosse falar aqui, nossa, passar 10, 15, 20 horas falando de toda essa demanda que a gente tem e olha a criatividade com que a gente lida, olha como o manuseio das coisas, tudo acontece pandemia, acontece problema, acontece tudo que faz com que a gente vá para baixo. E a resolução sempre vem de criatividade, sempre vem de criatividade e inovação, vem de dentro da periferia, vem desse momento que a gente está aqui, a gente entende essas particularidades, a gente fala de um país que, sei lá, tipo, eu vou falar da minha área, por exemplo. O Acre, a distância do Acre para Amapá é a mesma distância de São Paulo para Santiago do Chile. Como que a gente vai fornecer, né, uma política pública para um lugar desse com essa gigantesca particularidade, né? Então, entender a área de recorte ali do Raul, com a Iane, de onde tu vem, Marisa, de onde o da Leste vem, a gente entender todos esses processos. Lógico que tem uma base ali para todo mundo trabalhar, entender que isso daqui a gente consegue caminhar junto. E outros, entendendo essas regionalidades, essas particularidades, e jogar para cima o potencial da periferia, cara, que isso daí já está mais do que comprovado que a gente consegue fazer e fazer muito com muito pouco, né? Imagine com investimento maciço mesmo. É isso, eu acho que esse é o ponto para a gente levar, né?
Eu destaco, Jane, dessa fala, esse lugar, né, de favelas e periferias como local de solução, né, e como que a gente precisa mudar a visão, né, de hoje, quando se olha para esses territórios, se olha muito para o que falta, e aí você trouxe, né, na pandemia, o quanto que esses locais trouxeram soluções. Muito obrigada, muito obrigada. Raul, agora é com você. Boa, muito bom. Eu acho que eu poderia dizer que eu voto, né, junto com meus amigos, com as falas anteriores, mas compartilhando um pouquinho dentro disso tudo, e cruzando, né, as falas que me antecederam. Uma vez eu escrevi um artigo para o Le Monde Diplomatique que dizia: a solução para as crises está na favela. E aí, quando eu digo favela, né, quando eu digo periferia, é importante pensar que, por exemplo, quando a gente está no Complexo do Alemão, a gente dá uma voltinha no Complexo do Alemão, você encontra o Brasil. O Brasil que ainda é excluído, que ainda sofre os preconceitos, que são as populações negras, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né? E aí não só no Complexo do Alemão, mas quando a gente pensa o Brasil periférico, eu gosto muito de fazer essa reflexão. Ainda mais a gente aqui que vive no Rio de Janeiro. Se você sobrevoar o Rio de Janeiro, olhar o Rio de Janeiro de cima, você vai ver que o Rio de Janeiro é uma grande favela, uma grande periferia, com pequenas bolhas que não vivem a mesma realidade que nós, né? Então, nós somos maioria, nós movimentamos as coisas, nós fazemos essa realidade. Quando a gente reporta para o Brasil, esse é um Brasil também, né? Um Brasil rural, um Brasil periferia, com pequenas bolhas, né? que se mantém numa estrutura que precisa ser repensada o tempo inteiro. E aí, quando eu digo que a favela ela é a solução para as crises, é porque há muito tempo atrás, né, Zuenir Ventura escreveu A Cidade Partida. É um livro, né, que falava sobre favela, sobre a periferia. Só que a favela, essa partição, né, ela acontece de fora para dentro, nunca de dentro para fora, porque todo dia a favela circula a sociedade. Só que ainda circula no lugar da invisibilidade, né, do subemprego, das subocupações de espaço. Mas essas pessoas são as ferramentas centrais da manutenção da sociedade. São as pessoas que saem antes do sol nascer, pegam horas de busão lotado para chegar num escritório, num apartamento, em algum lugar e vão abrir as portas, vão ligar os interruptores, vão ligar ar-condicionados. Ou seja, são essas pessoas que fazem, né, que ligam os interruptores do funcionamento da sociedade. As primeiras a chegarem, as últimas a saírem para voltarem para os seus lares periféricos, infelizmente, num ambiente ainda de desigualdade. Então, acho que o que vale dentro dessa pergunta, Mari, é que as pessoas reflitam o quanto a favela é potente, não essa ideia de carência, mas também não romantizando as desigualdades existentes dentro daquele espaço, mas saber que ali dentro daquele lugar criam-se soluções num cenário de extrema desigualdade, num cenário onde os direitos mais básicos não foram garantidos. As pessoas têm soluções para as suas demandas hiperlocais que se conectam a nível cidade, estado, região e país, entre as outras periferias, né? Eu conheço Iane, não é dessa live, eu conheço da Leste, não é desse momento, a gente já se conhece de antes, porque as periferias trocam suas dores, trocam suas soluções, compartilham, né, as possibilidades, e é por isso que a gente sobrevive. Só que ainda assim, como falei, né, sobrevivência. Eu acho que é preciso inverter essa lógica. A favela ela tem soluções, são anos de desigualdade, mas a gente insiste, né, em trazer a possibilidade de dias melhores, de mudanças, de transformação real. Então precisa ter uma escutativa verdadeira com essas pessoas. Precisa ter nós ocupando espaços de tomada de decisão em todos os espaços existentes. Ter a nossa cor, ter a nossa voz, ter a nossa raiz, ter a nossa origem dentro de todos os espaços. E para isso é preciso investir nessas iniciativas, nessas ideias, nessas pessoas, e investir pensando nas possibilidades da desburocratização desse processo, que não seja travado, que a gente tenha a possibilidade de explodir a criatividade existente dentro de um cenário onde, com desigualdade, já tem potência. Se você reduz desigualdade e incentiva essa criatividade, isso vira um potencial transformador enorme. Então, eu acho que a desburocratização é o principal processo. E quando eu falo desburocratização, é quem tem acesso ao recurso, investir e pensar, quebrar a cabeça, sim, para encontrar soluções de como você investe na periferia sem precisar travar todo o processo daquele fazer, para que aquilo se enquadre dentro do que você, financiador, acredita que deve ser feito, mas que você incentive, impulsionando essa liberdade criativa para que a pessoa faça muito mais e melhor do que ela já faz. E, por outro lado, a sociedade como um todo precisa observar
olhar para frente, olhar para o lado. Quem está próximo de você? Quando você olha para o lado no seu escritório, quando você olha para o lado do seu trabalho, onde está a favela, onde está a periferia, onde estão as pessoas indígenas, PCDs, mulheres negras? Cadê essa galera no seu ambiente de trabalho, né? Na sua realidade? Eu acho que esse é um start, um exercício que precisa ser feito. Construir estratégias de burocratização, de garantia de acesso ao incentivo filantrópico no Brasil, principalmente, né, para as populações historicamente criminalizadas, marginalizadas, violentadas ao longo do processo da existência do Brasil, mas a sociedade como um todo perceber e entender que enfrentar o racismo, enfrentar LGBTQIA+, fobia, sabe, lutar a luta anticapacitista, a gente avançar esses processos que são tão óbvios, já deveriam ser passados, mas não são. Todo mundo cresce, o país cresce, e cresce financeiramente, cresce em direitos, cresce em possibilidades. Então, a gente precisa fazer esses cruzamentos. E para devolver para você, Mário, eu acho que o principal é valorizar esse saber. Quando eu digo que a solução para as crises estão nas periferias, isso não é um machismo, é uma constatação. Eu, por exemplo, gosto tenho um amigo meu, Alex Barcelos, de São Paulo, a gente troca ideia, a gente sempre fala, cara, a gente tem que exaltar a periferia e o nosso saber periférico. E eu sempre falo para as pessoas, passando por ensino universitário ou não, fazendo cursos diversos, eu acho que a melhor apresentação que eu gosto de fazer nos espaços que eu ocupo é dizer, galera, eu me chamo Raul Santiago, cria do Complexo do Alemão. Eu sou formado em Ruologia, com pós-doutorado em Ciências Periféricas, especializado em becos e vielas das periferias do Brasil. E aí eu acho que é sobre isso, é mesclar esse saber, o saber da vivência, da existência com os vários saberes desenvolvidos, incentivar esses saberes, garantir essas vidas com segurança para elas fazerem o que elas já fazem, assim a gente conseguir, de fato, transformar o Brasil a partir das microiniciativas que já se conectam, muitas vezes só não tem um incentivo. Acho que é um pouco disso. Gente, esses 4 falam, eu fico toda arrepiada, porque é muito saber, é muita potência. Acho que é isso que o Raul traz e que está na origem, né, do nascimento do Instituto NU, que é pensar em soluções desburocratizadas, né? Burocracia para quem? É desafiar esse status quo, porque o status quo é o status da desigualdade. Então, como que a gente desafia esse status de desigualdade para a gente democratizar acessos? Porque é bom para todo mundo. Acho que o Raul trouxe isso muito bem. É bom para todo mundo. Gente, que bate-papo incrível. Vamos para uma próxima pergunta. A coletividade, nós sabemos, né, que a coletividade é um princípio muito presente entre as relações nas comunidades, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, como vocês acham que a gente pode ampliar o trabalho em conjunto para desenvolver a sociedade como um todo e diminuir as desigualdades? Eu acho que agora eu vou inverter um pouco, e aí eu começo com o Jander. Essa coletividade ela já é formada, né, Marisa? Ela já é presente. Eu acho que uma coisa que eu tenho certeza que os meninos também pensam e vão falar um pouco também assim, ou tocar nesse assunto, que eu acho que a gente poderia chamar de atravessadores, né? A galera que tem que conectar quem vem com investimento e a galera que tem a criatividade, que tem o negócio, que tem como fazer, mas tem sempre uma antessala, sempre tem um porém, sempre tem lobos transvestidos ali de cordeiro, entendeu? Até chegar o investimento. Quando chega no fim da torneira, já chega um pouquinho do investimento. É esse investimento que a gente faz girar, né? E transforma essa coletividade muito maior no sentido amplo do produto final que é entregue, né? Nesses investimentos que aparecem, né? Eu acho que seria legal a gente realmente pensar no sentido de acreditar, no sentido de acreditar mesmo, né? Eu acho que foi o Raul que falou um pouco disso. E a coletividade é formada. Eu nessas ideias, eu até notei uma frase muito massa que fala assim: jornadas diferentes constroem narrativas diversas, né? Eu acho que a gente passa por esse processo de levar essas jornadas, essa coletividade, e é dentro dessas coletividades que a gente vai entender realmente cada processo que a gente estava falando de particularidade. Caramba, minha história, por mais que seja próxima, e eu virar um pouco a esquina no outro bairro, a realidade já é outra, a coletividade é outra, e o espaço vai tomar outra posse de outra ideia que a gente vai ter de um novo negócio, de um novo empreendimento, de uma nova ação, de um novo coletivo.
E aí eu acho que fortalecer e acreditar essa galera, eu acho que é o primeiro ponto, tirar um pouco o atravessador e acreditar. Acreditar no sentido de acreditar que essa galera é capaz de fazer mesmo, é capaz de vencer toda essa barreira com que a gente passa a vida toda, né? Sendo subjugado, passando por problemas dentro de bairro, periferias, enfim. É o que norteia esses processos que a gente passa durante a nossa caminhada periférica, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Obrigada, Jandé. Acho que você traz muito essa coisa de reconhecer, né? Reconhecer a potência do outro, né? Muito obrigada pela sua... e assim, eu venho, quando vocês falam, eu vou pegando esses insights, porque foi muito do que vocês contribuíram e que ajudou tanto na narrativa, como no desenho dos programas, né? Então, eu estou aqui, mas sigo agradecendo a participação de vocês. Da Leste... Assim, né, pensando essa valorização da memória também, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que estar muito permanente, assim, porque, de fato, a nossa oratória, né, a gente utiliza muito a oratória como tecnologia do fazer. Então, a burocratização, né, como o Raul falou, ela afasta também o nosso fazer desse processo de investimento e de ampliação, né, através de recursos assim, financeiro, enfim. Então, pensar coletividade também é pensar que existe, né, essa tecnologia do fazer, que essa tecnologia ela não está ali em livros, né, não está dentro dessa universidade que a gente conhece já, que é aquela universidade padrão, né, está naquela universidade que é popular, que é de arte, que é de ciência, que é de becos e vielas, como o Raul falou. Então, tipo, é de entender que isso existe, que essa coletividade, né, como a gente falou já também, ela não é única, ela é plural, né? Ela é plural no sentido de existem várias outras narrativas que possam criar essa identidade também desse fazer. E também garantir o direito à memória, assim, né, do conhecimento do passado é uma ferramenta, é uma forma da gente conseguir valorizar, sabe, valorizar as iniciativas, assim. E eu acredito também com essa questão da gente pensar geograficamente, pensar como a gente, que a rede já está aí, né? Como o Raul, como o Iane, como o Jean comentou, a gente cria estratégias de se locomover, sair de Fortaleza para ir para o Rio de Janeiro, né? Pensando esses escambos, né? A gente tem um projeto aí que é o Periferia Escambau, que a gente já cria essa relação afetiva com o território de outros estados, assim, independente de patrocinador ou não, vai fazendo vaquinha online, vai fazendo rifa, vai fazendo meios ali de faz um bingo, vende uma blusa, enfim, a gente cria a nossa forma ali de conseguir esse recurso para poder se conectar mais ainda, né? Então, tipo, a gente faz esse escambo, né? A gente já se conhece há um tempo, assim, que as redes sociais dela é tão explosiva como é agora, e aí a gente vê, assim, essa outra tecnologia que é as redes sociais, que impulsiona também esse nosso fazer e que a gente sempre vai aprendendo junto, né, com essas metamorfoses que essas redes sociais, assim. E aí eu lembro muito de uma frase, né, no Expo Favela que o Emicida falou em relação a gente unir a tecnologia e a ética. E eu acho que é isso, assim, a gente precisa conectar, porque não adianta a gente pensar só essa tecnologia que coloca o chip no cachorro, né, como ele falou, sem pensar também essa outra tecnologia que é dos nossos antepassados, né, que é do meu pai que cava poço, né, que é pescador. Essas tecnologias que estão na nossa rotina, nas nossas comunidades, e que elas historicamente foram apagadas, né, pensando nesse apagamento histórico, mas a gente está aqui para sempre dizer que ela existe, que está acontecendo e que a gente está fazendo. É isso, passando aí a bola para a próxima. É essencial. Quando a gente pensa em coletividade, né? Coletivizar, coletivização, nem sei se isso existe, mas já é verbo, a gente quer multiplicar, quer trazer gente. Eu acho que é um processo de mão dupla, né? Que passa principalmente pela fala que a galera trouxe antes, né? Da gente saber que somos indivíduos aqui participando desse dia, mas esses indivíduos são coletivos, e sem a coletividade a gente não estaria em espaços como esse, né? Pensando por todas as possibilidades possíveis, a coletividade é quem nos trouxe até aqui anteriormente e para frente, né? O nosso multiplicar, o nosso querer, o nosso fazer. E eu acho que a gente tem um dever, né? Que a gente pode usar esse espaço aqui, que a gente está falando tanto de coisas, né? Desburocratizar, descentralizar. Eu acho que essa fala que a Ana traz é muito central, porque a descentralização é importante para a gente pensar o Brasil. A gente precisa literalmente refazer, reconstruir, repensar essa ideia de Sudeste como resumo de Brasil. Isso é muito prejudicial, né, para um Brasil rico, potente, que inclusive, né,
o Sudeste, ao longo da sua fortificação, construção, só se fortalece justamente por causa da presença de Norte e Nordeste, fazendo a manutenção desse espaço, né, dessa sustentabilidade desse lugar. Então, acho que pensar esse Brasil plural é uma ferramenta importante para exercitar essa coletividade, né? Pensar esse Brasil fora do óbvio, fora do eixo, fora de campos comuns, acaba sendo um ponto de virada para a gente conseguir, de fato, transformar a realidade e construir esses processos que a gente acredita. Olhando, né, quando eu penso em coletividade, quando eu penso em possibilidade, aqui no Complexo do Alemão mesmo, né, o Complexo do Alemão é um morro, né, ele cresce para cima. E aí, nesse cenário de desigualdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda jovem, praticamente criança, e eu trabalhava numa feira da favela. E eu ficava ali no pé do morro, não vendia legume, verdura, fruta, nada. Eu ficava ali abordando os mais velhos e as mais velhas para ajudar a carregar a compra deles favela acima, né? Eu oferecia um trabalho braçal. E eu penso que nesse período, esse processo foi importante para mim, porque, primeiro, eu perdi a vergonha de falar em público, que eu tinha que abordar a galera, deixar ajudar e levar sua compra, levar suas bolsas, etc. Um segundo ponto é que o Complexo do Alemão é enorme. Eu ofereci ajuda para o tiozinho, para a tiazinha. Eles podiam morar muito perto ali da feira, como podiam morar do outro lado do Alemão. E normalmente quem aceitava ajuda era quem morava do outro lado, tá ligado? Então eu andava com essas pessoas, eu conhecia a geografia do lugar onde eu vivia. Pô, tem lugar do Alemão com mais explotação aberta, mas tem outros que tem árvores, tem umas casinhas mais humildes e outros mais legal. E o mais central disso tudo é que nesse fluxo, né, com os mais velhos, com as mais velhas, com a nossa ancestralidade viva, eu podia ouvir a história da favela por essas pessoas. E não só conhecer a história da favela por quem fez, mas também, quando você atravessa essas pontas, né, você é um jovem, se conecta com a velha guarda da favela, você fica com um dobro de pais, de mães, de pessoas cuidando de você nesse cenário onde tanta coisa pode acontecer, né? E aí essa tríade, né, de perder a vergonha de falar, de conhecer a cartografia real da minha favela, de conhecer a existência desse lugar contada pela ancestralidade viva, eu acho que isso é um resumo de coletividade que passa na minha cabeça, e é nisso que eu acredito, né? Eu acho que esse espaço amplificado a partir do Nubank, a partir dessas pessoas, da possibilidade, é a maior solução que a gente pode construir de Brasil, multiplicar essas vivências, porque muitas vezes o que eu faço no Complexo do Alemão talvez não sirva para o Alessio, talvez não conecte com a realidade do Jander, da Yane, mas não por inteiro, mas um pontinho aqui que eu coloco aqui, a Yane fala, pô, e aqui a gente faz assim, já vira uma coisa maior. Então, eu acho que é sobre isso, né? Multiplicar referências, existências, possibilidades, perspectiva, porque a gente, o caos e a desigualdade, eles são regras, mas dentro da nossa realidade da desigualdade, existem muitas pessoas que constroem viradas sociais, transformação, inspiração, potência de verdade. E eu vejo que esse espaço pode ser esse match, né, da conexão, onde a gente exponha, né, traga mais holofote para fazeres que não constroem oportunidade. Eu acho que oportunidade, né, conversando com a Lona de Souza, minha companheira de papo reto, oportunidade é para uma pessoa. Você tem uma multidão e, pô, aquela pessoa ali se destacou, vamos dar uma oportunidade. Eu acho que o que a gente pode construir aqui é perspectiva. Perspectiva é para todo mundo, é para mais pessoas, é para todo mundo se apossar daquilo e usar da melhor forma para mudar a sua realidade. Eu acho que a coletividade que a gente está construindo aqui é justamente isso, né? De startar e alavancar mais perspectiva para pessoas que vêm da realidade que a gente tem. Ótimo, Raul. Eu fiquei muito pensando de Ubuntu na prática, né? Porque, assim, só é possível ser porque nós somos. Não tem outra forma, não tem outra forma de se fazer, né? Né, estamos chegando na última pergunta desse bloco que eu pergunto para vocês. Como vocês percebem o impacto dos projetos realizados hoje, né, nos territórios que vocês circulam? Como que é esse impacto para a própria comunidade e para a sociedade como um todo? Acho que podemos começar com você. O impacto de que deu uma picotada aqui também. Deixa eu retomar aqui. Sim. Então, a pergunta é assim, como que você percebe hoje o impacto, né? São muitos projetos, acho que você trouxe isso. A gente não está partindo de uma perspectiva de uma história única, né? Você trouxe isso muito, essa multiplicidade de olhares que tem no Complexo do Alemão, né? Então, a gente está pensando nessa multiplicidade de projetos. Como que você percebe hoje o impacto para a própria comunidade,
né, para o seu território e para a sociedade como um todo? Muito boa essa pergunta, porque eu adoro falar que a favela salvou minha vida. Porque justamente a consciência crítica que eu tenho, as crenças que eu desenvolvi, a forma como eu assumi a minha existência no mundo passa justamente por esses projetos, por essas pessoas, por quem veio antes de nós, né, construindo ideias sociais para impactar a vida de outras pessoas. Eu sou muito fruto disso. E eu digo que eu sou muito fruto disso porque quando jovem, quando eu comecei a procurar empregos fora da favela, primeiro emprego, jovem aprendiz, etc., e refletindo a partir do agora, né? A gente ainda hoje, né, é uma realidade de muitas pessoas, a gente vive uma violência muito grande, que é a violência de ter que negar o seu endereço, o seu lugar, a sua origem, para você conseguir uma vaga de trabalho, uma possibilidade de emprego, sem passar por racismo, por criminalização, por perseguições dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. E foram os projetos sociais, foram as pessoas que produziam cultura, que lutavam por direitos humanos, que eu fui me conectando nessa jornada a partir dos projetos dentro da favela, que me trouxeram uma maior certeza, né, de entender a importância da favela, de entender o significado de cada pessoa que vive ali dentro, do impacto que a gente gera na sociedade. Então, eu acredito muito nesse nós, né, no nós que a favela constrói, nas possibilidades, e esses projetos, essas iniciativas, essas ações, eu tenho um carinho enorme, uma crença gigante, e eu queria que isso se multiplicasse o tempo inteiro, né? Que todo dia alguém resolvesse criar um projeto, se conectasse com um projeto existente, porque na prática eu me vejo como um fruto, né, real de ter a minha vida ter se transformado a partir disso. Eu acho que quando a gente ouve Iane, Jander, da Leste, você mesmo, Marisa, o espaço que você está ocupando, né, você também vem de periferia, de baixada, de regiões como a que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. E esse é o ganho da sociedade. É ter uma pessoa como você no espaço que você está ocupando agora. É ter um time como esse conectado direto com uma empresa que cresce tão rápido, né, a nível nacional e internacional. É ter, né, que as pessoas nem estão acompanhando, mas ter uma agência preta ajudando a gente a produzir essa live nesse dia. Então, é sobre isso. A sociedade como um todo ganha. Quando tem Marisa, quando tem Jander, Eliane, da Leste, a Murk, ajudando a gente a fazer esse dia, isso é potência, porque as pessoas têm a possibilidade de crescer, de ver a riqueza do que o Brasil é e ainda pode ser muito mais ali na frente, se a gente consegue manter essa roda, essa rede funcionando. Então, eu acho que quando você pensa nesses projetos, no ganho para a favela e para a sociedade, é justamente isso. Hoje, isso mudou a minha vida enquanto indivíduo, a realidade pessoal. Até 15 anos eu não tinha nem saído do Rio de Janeiro, pouco do Complexo do Alemão. Aquilo era o meu mundo e a minha vida. E aquelas desigualdades, amores, violências, né? Um misto de sensações que num micro lugar a gente vive de forma forçada, né? Não é com a liberdade de experimentar essas possibilidades. E hoje conseguir circular esses espaços, propor mudanças, né, dentro de Nubank, dentro de outras relações, conectando o Brasil, o Brasil inteiro sai ganhando. Né? É uma frase clichê, a gente já falou ela em outras respostas, mas eu acho que nessa pergunta, nessa questão, ela se encaixa de forma muito perfeita. Todo mundo sai ganhando quando a gente valoriza essas microiniciativas. A periferia ela se fortalece e a periferia se fortalecendo, ela se posiciona melhor enquanto sociedade, ela provoca a sociedade que às vezes está tranquila nas suas bolhas de privilégio e essa provocação ela transforma para frente, para melhor, mudando o país como um todo. Eu acredito muito nisso. Nossa, obrigada por isso. Porque você foi falando, eu fui me conectando muito, né? Isso, eu sou criada, nascida e criada na Baixada Fluminense, esse deslocamento para o Rio de Janeiro, muitas vezes passar mais tempo dentro de transporte público do que na própria casa, né, com os filhos, e que eu sou fruto de projeto social. Eu fui sonhada no movimento de pré-vestibular comunitário. Então, é sobre isso que você está falando, assim. Obrigada por trazer esse ponto, que a gente, óbvio, né, quando se pensa na cocriação do Instituto, né, esses pontos estiveram ali, quando a gente está desenhando os projetos, os programas, a gente pensa, mas eu acho que é sempre bom trazer isso, trazer essa, porque são perspectivas, é isso.
esse lance de passe a bola, eu só lembro das altinhas, quando a galera vai pra praia, né, jogar altinha, e aí, tipo, cria um grupo assim, a galera, meu irmão, vamos se encontrar no point. E aí, assim, né, trazendo um pouco mais para esse meu lugar aqui, né, na Praia da Leste, por isso que o apelido da Leste, né, porque nasci e me criei também aqui na Praia da Leste. A gente tem a praia, que é um quintal, né, de lazer das favelas do Pirambu, do Moura Brasil, do Carlito, né, uma praia de favela, uma praia que a galera não frequenta. A galera que eu falo assim, é a galera que está em outro circuito, de outra praia elitizada aqui de Fortaleza. E aí, e falando sobre esse lance do impacto dos projetos, né, que está na nossa vida, eu concordo muito assim com o que foi falado em relação a não tem como você, tipo assim, eu também fui fruto de um projeto social, né? E aí quando aí passa o filme assim, né, o quanto o projeto social de fato é o respiro e o inspiro, né? É você sentir que tem uma esperança ali dentro do bairro, né? Porque a gente sabe que as políticas públicas, o braço que vem é sempre o braço armado, né? Então, tipo, quando você pensa esses projetos, né, independentes dentro da nossa quebrada, né? E aí eu trago aqui como referência o projeto São Pivete, que é um projeto que ainda é um projeto, né, de corrida, que tem lá no Carlito, no Pirambu, né, só com as crianças, assim, que trabalha o triatlo, que trabalha o esporte, como também inclusão, e como também pauta para a desigualdade social e desenvolvimento de políticas públicas, assim. E aí, assim, a gente também construiu um movimento também, que é o Natal da Champions League, que é do torneio de travinha, de futebol de rua, né? A gente fechava a rua e juntava criançada para fazer esses encontros, assim, e aí foi se tornando realmente um futebol de rua que foi aumentando e juntando outros bairros também. E toda essa ideia de conflito territorial foi se quebrando a partir do movimento que a gente estava fazendo, né? Então, se conectar com artistas, com produtores, com essa galera que está em territórios diferentes, se cria esse colete, né? Óbvio que a gente não vai romantizar também, porque é a questão das nossas vidas, a gente sabe que tem que ter um cuidado também no falar e no se relacionar com o território, mas também esse colete é essa ação que a gente desenvolve, né? São esses impactos, assim, que essa galera está fazendo e que é essa produção de vida. A gente se fala muito em morte, 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 mas o caminho mesmo que a gente está vendo aqui em Fortaleza, e eu consigo ver também nos outros estados, com essa galera incrível que está compondo aqui essa equipe, é essa sensibilidade que tem no fazer dentro do território. Assim. Então, a relação que os projetos têm são relações que não estão dentro de uma política do Estado, é uma construção mesmo de sobrevivência, mas que a gente também tem que sair dessa narrativa e dizer que a gente quer viver, a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, a gente quer também não estar dentro de conflito territorial de bala para poder desenvolver um sarau, um festival, algum encontro, ou uma batalha de poesia. Então, acho que eu estou muito feliz, assim, que eu acredito também, e a gente cria essas expectativas, porque a gente sabe também que quando a gente se reúne, assim, a gente fica imaginando, caraca, velho, a gente já está fazendo muita coisa, só desses encontros, e ainda nem começou de começar de fato, né? Mas a gente já está vendo, assim, o tanto de coisa que a gente já está desenvolvendo, assim, né? Do Instituto, e eu acho que isso é o que é mais lindo, assim, né? E tem referências também, como a sua figura também, Marisa, que é muito importante, porque me dá mais abertura, né? A gente se sente mais seguro, acho que esse é o espaço, assim, a gente precisa de ambiente seguro para a gente poder se sentir bem, se sentir vivo e saber que esse espaço também, eu faço parte desse espaço, né? A gente faz parte desse espaço, então eu fico muito feliz, fico muito grato e dizer que, tipo, tudo que a gente tiver para fazer, a gente vai botar a cara mesmo, dentro dos nossos limites também, porque a nossa vida, respeitando os direitos humanos, a gente também é humano, e aí também é humanizar também a gente, né? A gente conversou até muito sobre isso, assim, esse processo da gente sempre estar no 150 BPM, e aí, às vezes, a gente nem consegue se humanizar direito, porque você está ali na correria direto. Então, acho que esse espaço também vai servir. Então, quero também falar de novo sobre a importância que é também a saúde mental, a falar sobre saúde mental para a gente e para todos essa galera que está desenvolvendo essas ações dentro das suas quebradas. Eu acho que é isso. Obrigada, da Leste. Então, Yane, agora está com você. Então, acho que quando a gente fala, né, do impacto desses projetos dentro das comunidades, eu gosto de falar também do que, na verdade, a comunidade oportuniza quem está fazendo os projetos a conhecer, né? Porque eu digo assim, a gente sempre mede o impacto com quem a gente pensou e direcionou. A gente não tem, por exemplo, os dados de quanto a gente consegue, por exemplo, impactar uma equipe quando ela vai para algum território, sabe? O quanto eu, né, enquanto cineasta, vejo o quanto o roteiro ele se transforma quando a gente grava, e eu vejo também, enquanto articulador, o quanto um projeto ele se transforma quando ele vai para dentro do território para realmente construir, né?
quando ele não vai daquela maneira encaixada, querendo que aquilo caiba dentro do território, aquilo realmente dá uma oportunidade de a própria estrutura ser modificada, né? Eu gosto de falar, né, da importância da gente, por exemplo, ter pessoas pretas, né, nesses lugares mesmo. Acho que como um dos meninos trouxeram aqui, a importância de ter Marisa onde está, a importância dessa trajetória que em poucos meses, mas que a gente vem construindo com essa relação de intimidade e de, eu gosto de falar, direta, sem medir tanto as palavras, vem porque a gente vem se esbarrando com pessoas pretas, né, também da Singuê, que ajudaram a gente a construir isso, né, os próprios meninos que estão aqui também nessa parada da live, feito o Raul falou, e o quanto isso faz a diferença, sabe? Eu estar construindo com essas feras aqui, sabe? Me faz sentir num lugar de não me sentir acuada de maneira alguma, sabe? Independente do território ou do tempo de trajetória que cada um tem, eu consigo ver o valor do time quando ele se junta. E eu acredito que isso acontece justamente porque é impacto do que você vem construindo dentro desses outros projetos sociais que eu também fiz parte, né? Eu fui formada, eu digo, pela Oicabum, que fechou, já faz um bom tempo, mais de 8 anos na escola, mas que formou diversos jovens aqui na cidade para trabalhar com design, com vídeo, com fotografia, abriu uma possibilidade da gente com 16 anos, que não sabia nem o que era isso, assim, né? Que eu poderia pegar uma câmera e fazer o que eu faço hoje. E aí a gente se esbarra também com essas oportunidades. Acredito que é porque a gente faz um movimento de não só ficar no território, sabe? Assim, hoje, por passar a experiência que eu passei, e eu costumo replicar isso para os meus jovens também, para os adolescentes, é de dizer, não, tia, não quer que vocês fiquem aqui para sempre, não. Tem um mundo gigante que a gente precisa ir lá, ó, pegar, trazer para cá, para pegar daqui também e levar para lá. Então, eu acho que o impacto, por exemplo, para o mundo, quando a gente faz um projeto realmente coletivo e co-criando com os territórios, é de, por exemplo, a pessoa vai vir para Recife e vai conhecer uma outra gastronomia, sabe? A pessoa vai vir para Recife e vai conhecer o olhar de Recife através de um barco, quando pega o coletivo Pão e Tinta e leva a galera para dar um rolê de barco, sabe? A pessoa vai conhecer quem são as figuras que realmente movimentam esse território. Quando você tá conversando com a marisqueira, que ela sabe o horário que a maré fica baixa e tal, são aprendizados que eu digo, ainda não estão em tantos livros, tá ligado? Mas vai começar a ter, porque a gente tem uma geração aí que tá chegando com a gente de mão dada assim, tá ligado? Não é abrindo pra galera vir, não. Pô, eu tô chegando junto com essa galera, porque essa galera de agora já ligada, sabe? E aprendendo, e já sabe me explicar coisas que, por exemplo, eu venho aprender com 16, com 18 anos. Então, acredito que essa construção com os mais velhos, enxergando neles também, como o Raul falou, né? Uma biblioteca viva, sabe? E fazendo um diálogo intergeracional, tudo junto e misturado, feito a gente diz na favela, eu acho que é uma das soluções. Para finalizar, eu acho que um dos maiores impactos que eu vejo nos projetos contínuos, porque também é isso, a gente às vezes dá uma oficina de um mês para o pirraia, aí depois ele nunca mais tocar numa câmera. Isso às vezes a gente prejudica mais, porque a gente abriu uma parada, uma vontade nele e não disse a ele como é que a gente pode conseguir. Então, acredito que o impacto de projetos contínuos é a questão da autoimagem, né? O que é ser favela. Meu irmão, hoje tem a galera dizendo, eu sou favela, eu vim de tal lugar, e não modificando o nome do lugar que veio, tá ligado? Por conta desses trabalhos que é feito lá, sabe? Na base, mas é também tirando esse pirra e dizendo, não, meu filho, você não precisa andar de avião quando tiver 50 anos, não. É o pirra de 16 anos que vai entrar dentro de um avião para trocar ideia também com os pirra, também da Amazônia, de Manaus, de Fortaleza, do Alemão. É para isso também que a gente trabalha e que a gente vai estar construindo. Eu acho que a inquietação coletiva, ela se dá quando a gente consegue ter esses projetos que dialogam, até para dizer assim, o que é que não está funcionando, sabe? Acho que a gente fala de tanta coisa que a gente precisa construir no mundo, mas a gente não consegue listar coisas que a gente tem que desconstruir. Tem muita coisa que a gente precisa desconstruir. E eu só vou ficar sabendo do que eu preciso desconstruir quando eu me deparar com aquela pessoa que vai dizer, pô, nada a ver o que a galera fala sobre essa comunidade, tá ligado? Não, a comunidade, na real, funciona dessa tal maneira, sabe? E fazendo esses intercâmbios, o que é que o sertão tem parecido com a favela, e a gente diminuir o que geograficamente pode ser separado. Eu acho que a gente tem uma obrigação aqui, uma responsabilidade
de diminuir bastante, sabe, essa distância. Acho que isso já acontece quando a gente vê o rosto que está sendo apresentado aqui, tá ligado? Não é aquela mesma galera que vai falar difícil numa live, que no meio da live eu vou ter que estar pegando meu celular para botar no Google para saber o que é que significa a palavra do outro, sabe? Porque eu também não vou ficar, vou dizer que eu não entendo e vou pedir para me explicar. Então, assim, quando a gente fala na linguagem do povo, mas também que a gente sabe, e hoje já faz o hackeamento, quer saber dialogar quando precisa falar bonito. Eu acho que é a transformação que a gente anda fazendo. Obrigada, Yane. Nossa, eu acho que agora a gente faz um pouquinho de inversão, né? Eu fiz várias perguntas para vocês, foi um grande prazer ouvir. Eu acho que a Yane trouxe uns pontos, na verdade foram vários, foram todos os pontos, mas assim eu destaco, né? Esse espaço, né, de confiança, que começa com essa cocriação da Singuê, que começa com essa facilitação, e aí esse lugar que nós vamos ocupando nesse espaço, e que é sobre isso, Yane, falar de forma com que as pessoas entendam, né? Isso é a democratização, já fala uma palavra difícil, né? Mas é tornar acessível às pessoas, né? Então, eu agora estou com a responsa de vocês me perguntarem e eu responder, mas brincadeiras à parte, acho que agora é o momento da gente também apresentar para quem está assistindo a gente como que, a partir de todo esse diálogo que a gente foi fazendo para a cocriação do Instituto, né, sendo vocês lá nas rodas de conversa, junto com o Singuê, facilitando a cocriação, como que a gente aterriza, né, os nossos projetos e programas. Então, a palavra agora está com vocês. Então, gente, agora é a nossa vez, né? Também de inverter aqui, né? Já é um outro programa, vai ser comercial. A gente vai estar agora perguntando para a Marisa também um pouquinho, né? Sabendo que vai aparecer várias perguntas no decorrer do percurso, que inclusive vocês vão ajudar a gente a ter esses questionamentos, né? Eu acho que a Marisa deixou bem escurecido, né? Isso daí, que o processo está dando um start, mas mais questionamento ainda vai surgir, né? Quando a gente colocar ele na prática, na rua mesmo. Então, eu queria saber, Marisa, o que é esse investimento social privado e, na real, como vocês pensam em fazer essa troca, né, dentro da realidade que a gente vive hoje nas periferias do nosso país. Vai, que é contigo. E é ótimo. Assim, eu acho que você também trouxe um outro ponto que é muito importante, que é assim, a gente tá todo mundo aqui, tá bem escurecido para todo mundo aqui, né? Que a gente está partindo agora e que muitas perguntas elas vão surgir e que a gente está fazendo com, né? A gente está fazendo com. Então não tem nada pronto. Ops, calma aí, não é que não tenha nada pronto. Temos sim algumas iniciativas em andamento, mas elas não estão prontas porque a gente parte do princípio que fazemos com. E aí, pegando de a sua pergunta, eu acho que é muito interessante, é muito importante, né? Porque vamos começar a trazer alguns conceitos, né? Vamos começar a democratizar, né? Alguns conceitos. Vamos começar a dar acesso às pessoas de alguns conceitos. Então, a gente falou aqui, ao longo desse encontro, de investimento social privado, né? Mas o que afinal de contas, é investimento social privado? Eu utilizo uma definição de um grupo que se chama GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Eles são uma espécie de plataforma para fortalecer a filantropia e o investimento social privado no Brasil. Então, voltando para essa definição, o investimento social privado ele é o repasse voluntário de recursos privados. Esses repasses eles são feitos de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse público. Então, quando a gente está falando de investimento social privado, né, só para colocar todo mundo na mesma página, a gente está falando sobre isso. E aí, a segunda parte da sua pergunta, que é
como ele se relaciona com as potências existentes hoje na periferia brasileira? Na verdade, eu vou fazer um pouco das minhas as palavras de vocês, porque vocês estão nos territórios, vocês estão atuando, e o que vocês disseram ao longo desse encontro é que não chega. Quando chega, chega pouco, né? E esse é um ponto que a gente quer discutir, debater fortemente, como um eixo de atuação do Instituto. Como que a gente faz esse investimento social privado, seja do Instituto NU, ou a gente fortalece, traz para o diálogo, traz para a agenda de debate outros institutos e fundações e outros investimentos sociais privados, como que a gente faz chegar esse investimento na ponta? E aí, eu acho que vocês também foram dando dicas ao longo da fala de vocês, e aí eu fui até naquele momento que eu ia meio que pensando, né? Cara, é inverter a lógica. É inverter a lógica de poder. Porque é sobre poder. Investimento social privado e destinar recursos para locais é sobre poder, é sobre quem determina que dinheiro, quanto e para onde vai. Quem executa, como executa e o que é sucesso. Então, eu acho que a gente precisa começar. Talvez não começar, né? Eu acho que a gente parte de uma premissa muito de respeito do que as pessoas estão fazendo. Eu acho que é fortalecer coletivos que já trazem isso. Eu acho que já tem coletivos que já trazem esse debate. Tem instituições que já trazem esse debate. Eu acho que a gente unir voz, né? Se juntar a esses grupos, fortalecer coletivos e começar a fazer uma discussão, né, nessa sociedade civil, né, que a gente falou lá no início da nossa conversa, como que a gente inverte essa lógica de poder, como que a gente desafia esse status quo, porque é sobre também essa lógica de reprodução de desigualdade social, onde um manda, outros obedecem, né? Então, como que a gente inverte essa lógica? Como que a gente faz com que quem define o que é o sucesso seja o projeto? Porque não é o investidor que precisa definir que é, né? Porque o investidor não está. E aí eu lembro muito, gente, foi uma frase que ficou na minha cabeça, eu acho que Jean da Leste e Anne vão lembrar rapidamente, porque eles estavam comigo nesse momento. Nós fizemos uma imersão na Providência, e aí o Hugo Oliveira, que é da Galeria da Providência, ele trouxe a frase que não é dele, mas que me bateu muito. A sua cabeça pensa onde seu pé pisa. E é por isso da importância do fazer com. Porque eu só consigo pensar quando eu estou com. Eu só consigo pensar sobre o outro, né? Nesse exercício de alteridade, se eu estou com o outro e não para o outro. Então, eu acho que, respondendo rapidamente, até para que a gente tenha tempo de responder a pergunta de cada um, eu acho que é isso, né? Como que hoje esse investimento se relaciona com as potências existentes? Tem muita potência, a gente precisa inverter essa lógica. É a potência que precisa definir o que é sucesso, que precisa definir o que naquele lugar, naquele espaço, tem para ser feito. E não é quem está investindo. Acho que é isso. Respondi, Yane. Muito chique, viu? Muito chique, muito direta. Gostei. E muito diferente também do que a gente costuma escutar quando a gente está falando com o investidor. E eu acho que essas dúvidas, né, que vai ter, que vão ser também dúvidas que vão acontecer de todo o processo, e que a gente também está se questionando também como vai ser essa construção, mas também sabendo, tendo algumas direções, né, apesar de entender que existem as encruzilhadas. Eu também tenho outra pergunta, assim, né, como o Instituto NU pretende trabalhar para fornecer ferramentas de investimento aos projetos de pessoas periféricas, né? Entendendo que existem também essa burocracia que a gente já falou, essa dificuldade desses recursos, né? Mas também que existe essa tecnologia e que já existem essas ferramentas que são desenvolvidas dentro do território.
Ótimo, obrigada, Daleste. Eu acho que tem um pouco a ver, na verdade tem bastante a ver, né, com o que eu falei na resposta da pergunta anterior. Eu acho que tem muito de fazer com, muito, porque é essa inversão mesmo da lógica, né? Eu preciso estar junto com o território, eu preciso botar o pé no território, pensar junto para estabelecer como que a melhor forma de chegar a esse recurso, essa grana, né? Vamos falar, escurecendo mais uma vez, essa grana, como que a gente faz chegar essa grana sem burocracia? Porque quando a gente vai ver a teoria clássica da burocracia, né? Por que a burocracia existe, né? Ela deveria existir para facilitar a vida, que não é o que acontece. Isso quando a gente vai para a teoria clássica, né? Quando a gente vai lá para o que está escrito nos livros. Se é burocratizado, a gente consegue parar para perguntar: é burocratizado para quem? Por que é burocratizado? Porque essa burocracia tem a ver com controle. E é uma burocracia, e é um controle de um corpo que tem endereço, que tem CEP, que tem cor. Então, como eu falei, Daleste, a gente, como estamos fazendo com e a gente está startando, eu não conseguiria te dizer todo ponto a ponto, mas eu acho que eu conseguiria te dizer as premissas, né? A premissa é pensar com, não adianta a gente aqui enquanto investidor pensar, bem, eu vou fazer esse repasse e tem que ser dessas formas, eu tenho que ter esse resultado, né? Para essa grana ser desburocratizada, democratizada, eu preciso criar relações de confiança, né? Confiar no outro, confiar que o outro. Eu acho que é um pouco do que a gente está falando desde o início, é entender que territórios de favela, periferia, comunidade, seja o nome que for, né? Porque acho que aqui no nosso bate-papo a gente já falou vários nomes, porque a gente também é isso, a gente não está criando um nome único, exclusivo para tudo, né? A gente não quer correr o risco de ter uma história única, a gente não quer. Então, mas é entender que esses espaços, que essas pessoas que estão nesses lugares, para onde a gente está direcionando a nossa ação, eles são potência. E é isso, eu acho que foi da Leste, acho que Raul também falou, não é romantizar, falar, nossa, olha como eles são. Não, é entender mesmo que a solução da cidade está ali. O que tem de inovação social, né? Acho que o Raul falou isso, se faz com tão pouco, se faz muito com tão pouco. Imagina fazer correr, fazer girar essa grana e potencializar esse corre que já é feito. Então, é isso, Daleste, assim, a gente não está fechada, né? Não poderia falar, olha, é isso, porque é isso, nossa premissa é fazer com, mas a gente parte desses princípios, de estabelecer relações de confiança, de estabelecer, de entender que esse outro, ele tem potência, ele é criativo, ele é criador, ele tem inovação social, para que a gente possamos juntos e juntas e todos nós construir esse instituto e, enfim, gerar impacto social efetivo. Arrasou! Vem comigo? Pô, que massa essa sabatina, hein? Oh. Muito legal, cara. É muito legal, né? Ver que a gente acaba nem engessando, né, Marisa? É isso, né? Construção, a gente, né, vai nessa trocação de ideia e vendo que essa fluidez, acho que é o entendimento que todo mundo, tanto da produção como a gente aqui, todo mundo tem essa ideia de que, cara, a gente tem milhões de vidas nas nossas mãos e a gente vai ter que ter
um cuidado especial se realmente a gente quiser chegar na ponta do jeito que a gente quer fazer, né, cara? Muito legal. E eu vou tocar em 2 pontos aqui, que também são pontos que tem nome, que tem, né, cor, que tem gênero, que tem tudo, e que muitas vezes fica meio que de lado, assim, que são a questão de finança e crédito, né, que a gente falou de creditar e tudo mais, e minha pergunta é direcionada para isso. Qual o diferencial de termos projetos voltados para desburocratização de acesso ao crédito e para a democratização do conhecimento em tecnologias e finanças? Dali, Marisa. Eu acho que o diferencial é um pouco tudo isso que a gente está falando, né, gente? Inverter sermos inconformados, desafiar o status quo e a partir daí a gente inverter muito a lógica. Eu acho que isso tá mesmo antes de eu chegar, né? E que em conjunto com vocês, conseguir, com o time do Nubank, o quanto que a gente faz com. Eu acho que esse é o grande... A gente pretende que o grande diferencial, e aí, mais uma vez, respeitando quem já faz com, não estamos dizendo que somos os únicos a fazer com, mas estamos dizendo que, uma vez observada essa prática, percebemos que é uma prática potente, né, de fazer com. E eu acho que esse é o grande diferencial. E aí, né, já aproveito um pouco para falar, né, desses eixos de atuação, né? Então, a gente tem aí como um eixo de empreendedorismo que a gente tem como estratégias, né? A produção de conteúdo sobre a gestão de negócio, mas a partir de um olhar do território periférico, do território de favelas, fazendo com pessoas de periferias de favelas, de comunidades de quilombos, ribeirinhas, enfim, né? Entendendo que é esse lugar onde a gente quer, onde a gente pretende atuar. Desenvolver programas que impulsionam a economia local a partir desse acesso desburocratizado a microcrédito, a democratização de conteúdo sobre gestão de negócio e estruturar regulamentos de acesso a fundos de investimento para empreendedores de favela. Então, quando a gente pensa nesse eixo de empreendedorismo, a gente está pensando nessas estratégias principais. E aí, quando a gente está, né, você perguntou aqui sobre também o conhecimento em tecnologia, né? Falei um pouco do conhecimento de finanças, porque tem a ver com essa plataforma de empreendedorismo, esse eixo de empreendedorismo, e quando a gente vai falar sobre a questão da tecnologia, a gente tem um eixo de educação técnica e trabalho, que a ideia é a gente experimentar metodologias de formação e inserção de pessoas no mercado de tecnologia, de maneira que atenda majoritariamente mulheres negras de favela. Então, a gente está junto com diversas instituições. Hoje a gente tem um que está um pouco mais avançado, que é o que a gente lança já muito em breve, mas a ideia é a gente, junto com instituições de favelas, pensar como que a gente cocria metodologias de formação para a inclusão no mercado de tecnologia, né, centrado nesse potencial vindo de favela. A gente pretende fazer parceria com instituições de favela que possam trabalhar essa inclusão no mundo do trabalho. A gente está pensando, sim, majoritariamente mulheres negras de favela. E também pensando em desenvolver, em co-criar, porque a gente, tudo, absolutamente tudo, a gente está fazendo com, né? Então, hoje a gente, o primeiro curso de educação para o mundo do trabalho, né, de educação tecnológica, a gente está co-criando toda a jornada dessa pessoa que vai fazer essa formação. Então, a gente está co-criando, estamos fazendo juntos. Então, a ideia é que a gente possa também co-criar indicadores de resultado e acompanhamento para que a gente possa fazer mensuração de impacto.
E acho que é isso. Te respondi, Jander? Pô, demais, hein? É isso mesmo, Marisa, antes de entregar para o Raul aí para finalizar, né? É, passando por esse processo que você fala de criar com, né? De estar ali junto, acho que a gente já é história disso aqui, né? Quantas consultorias a Yane já não fez? Quantas consultorias da Leste já fez? O Raul, né? Incontável, né? O Raul tá para fazer uma reunião e some no processo, né? E a gente acaba vendo outros resultados e acaba, né, desaguando nisso que a gente está falando de ter investimento, mas investimento não da forma que é para dentro das comunidades. E aí você tocou nesse ponto, é isso mesmo, entendeu? Tá junto e fortalecer. Dali lá, Raul. Muito bom, gente. Sensacional, cara. Antes de fazer a pergunta, eu queria, né, ouvindo todo mundo e a resposta da Marisa, né, reforçar o que o Daleste falou um pouco tempo atrás, de como é bom, né, a gente ter a Marisa nesse ambiente, nesse espaço, como a fluidez da coisa é diferente, né? A gente fala com liberdade, se sente à vontade de fazer essa troca e fica feliz, né, por ser a Marisa ocupando esse espaço, porque não é só sobre dialogar com a gente, conhecer a partir desse diálogo, mas já saber a vivência que a gente está trazendo, né? É uma relação diferente que só quem é sabe, só que a gente sente tudo que a gente faz. E eu queria trazer, aproveitar para afunilar mais as perguntas. Assim, eu acho que a pergunta da galera foi muito boa, então eu queria trazer um recorte pensando... A gente sabe que olhar para a favela, né, é também olhar para raça, gênero e território. Favela. Eu queria saber como que o investimento socioeconômico, Marisa, na periferia, pode beneficiar mulheres negras e pessoas LGBTQIA+. Boa, boa, Raul. Eu acho que assim, tem uma premissa, né? Tem um conceito que ele é utilizado, e acho que talvez muitas... Ele acaba sendo utilizado a esmo, né? E acho que muito do nosso papel, de todos nós aqui do Instituto, né? Eu acho que é também tornar alguns conceitos acessíveis a todo mundo, né? Então, a gente tem uma perspectiva de um olhar interseccional. O que é essa coisa, né, da interseccionalidade? A gente entender que, para algumas pessoas, tem camadas de vulnerabilidades que se sobrepõem, né? Que se sobrepõem, que vão se sobrepondo, né? E aí é muito partindo do princípio, né, de também não olhar para as pessoas de favelas, de territórios periféricos como uma massa homogênea. Entender que dentro desses territórios há algumas pessoas que nelas incidem camadas de vulnerabilidade. Elas não são vulneráveis, mas incidem nelas camadas de vulnerabilidade que as deixam mais vulnerável numa sociedade que é machista, racista, LGBTQIA+, fóbica. Então, quando a gente olha para a atuação do Instituto como um todo, a gente também está olhando para essas camadas que vulnerabilizam pessoas e pensando como que a gente, né, muito pensando nessa inversão de lógica, né, de mudar, não é a gente que muda o holofote, que a gente não quer também se colocar nesse lugar de, olha, como vocês são seres que trazem a salvação. Não é sobre isso. Mas junto com o grupo, pegar esse holofote e mudar de lugar. Estamos juntos, né? É isso que vocês falaram assim. Não sou eu tenho muita gente atrás de mim. Eu tenho muita gente atrás de mim, né? Eu tenho os que foram, né? Eu tenho... Cara, a minha bisavó nasceu numa senzala, sabe? Assim, eu conhecia minha bisavó. Minha bisavó faleceu com 104 anos de idade. Ela nasceu numa senzala. Entender que essa potência da gente, aqui, nós, juntos, a gente conseguir tirar esse holofote que hoje está para um tipo de narrativa, né? E como que a gente
muda esse holofote para a gente conseguir, em conjunto, coletivamente, construir novas trajetórias de prosperidade. Como que a gente faz isso girar e cria novas trajetórias? Eu acho que é isso. Ufa! Olha, obrigada pelas perguntas. Espero ter respondido bem. E agora a gente está chegando ao fim. Ficaria conversando com vocês aqui durante muito, muito tempo. Mas eu gostaria que vocês assim fizessem, né, dessem uma mensagem final para quem está nos assistindo. E vamos que vamos. Pode começar, Iane. Iane. Então, a gente foi bem importante nesse bloco de perguntas também, né, para a gente entender e começar, né, a gente reforçando, entende que é um processo, que vai surgir várias questões ainda nesse decorrer dessa caminhada. Mas eu queria mais uma vez agradecer por estar fazendo parte desse time, mesmo assim, né? Esse time que tem esses corpos, que tem esses rostos, que tem essas histórias, que quando desliga tudo aqui também numa live, são pessoas que tratam a gente da mesma maneira, sabe? De quando tá com 50, 200, 500 que a gente fala, mas também quando tá com 1, 2, tá ligado? Essas são as pessoas que eu quero construir. E poder construir com essas pessoas, para mim, já é um diferencial. Quero dizer que esse momento que a gente está lançando hoje, esse instituto, querendo que ele seja tudo isso, é uma aposta muito grande que todos estamos fazendo, mas é algo que eu já imaginei, sem nem saber que viria por esse caminho. Eu trouxe aqui o meu caderninho, que eu boto assim, aqui estão os sonhos que se tornarão realidade, tá ligado? E eu quero que esse caderno ele tenha que ser muito mais grosso para eu botar outra frase nele, que aqui estão os sonhos que se tornaram realidade. Para finalizar, eu queria dizer que a gente vai manter o amor, vai direcionar o ódio, porque o ódio movimenta, e foi o ódio e a inquietação que trouxe Anne até vocês aqui para estar com esse time, e que a gente vai também modificar os verbos. Quem dizia eu faria, vai dizer eu faço. Quem diria eu ia poder fazer isso, vai poder fazer. E eu acredito que isso tudo vai se dar a partir dessa iniciativa, que não é nova, mas é inovadora, sabe? A gente não está chegando pedindo licença, mas também está chegando dando muito chute para dizer vai ser desse jeito, sabe? Junto com as pessoas que eu acredito. E é isso, tem muitas pessoas que estão comigo, né? Estão comigo para se der certo, estão comigo também para se der errado, porque acreditam que é isso. A gente, quando é favelada, a gente aposta tudo e faz tudo do melhor jeito que a gente consegue. Mas não depende só da gente, não depende, às vezes, só de quem está aqui a fazer as coisas dar certo, né? A gente trabalha também sabendo que os resultados, até quando dá errado, por vezes tem coisas que a gente consegue dizer o que é que deu certo daquele processo. Então, agradecer, jogar a bola aí para outro amigo meu e dizer que é isso. Estou muito feliz de poder ter Marisa aqui enquanto uma outra mulher negra mais velha, e com todo respeito também me espelhar nessa mulher e passar aí para um dos meninos, passar aí para o da Leste para finalizar. É sobre isso, galera. É sobre isso. Gente, eu estou muito feliz também, assim, eu acho que esse encontro, para além dos que a gente já teve, assim, o presencial também, né, ter essa noção que a gente começou no virtual, e aí também passando por esse processo de pandemia, pós-pandemia, que a gente ainda está na pandemia, né, entender que a gente está dentro de uma conjuntura política muito difícil também, entender que a gente está, assim, existem muitos olhares assim para as dificuldades que a gente tem, mas ver isso aqui, esse encontro, o Instituto Nu, é uma esperança, assim, é uma esperança, é aquele lance do respirar e inspirar, né, e dizer que, tipo, a cada dia que se passa, assim, eu vou criando mais ainda essa afinidade, né, e reconhecer esse lugar aqui seguro, né, como a gente já falou várias vezes aqui, na figura da Marisa, mas também agradecer também a galera do Singuê, a galera, toda a equipe da Nubank, né, agradecer também aqui a plataforma Afrontamento, que também cedeu esse espaço para poder desenvolver esse encontro, e eu acho que quanto mais a gente for fortalecendo essas redes, né, for mais falando sobre vida, sobre grana também, né, não ter essa vergonha de falar sobre grana, a gente fica meio cabreiro, aqui
que é grana, dinheiro. A gente tem que falar sobre grana e dinheiro, porque a gente movimenta, né? A gente já falou isso várias vezes, que a gente movimenta esse Brasil, não só nossa cidade, porque a gente está fazendo essa conexão a nível nacional. Então, gente, muito, muito obrigado mesmo, assim. Esse time aqui essa vai ser gol de bicicleta, a gente vai pegar a onda nem medida mandando aéreo, então vamos fazer acontecer, porque eu acho que é isso que faz com que a gente continue a fazer o nosso fazer. É como o Emicida fala, né? Tudo que nós tem é nós. Então, tipo, acredito muito também nessa coletividade, assim, e na gente sempre utilizar o plural para a gente fazer essa produção de vida. Valeu, um cheiro! Deixa eu E puxar aqui passar para a bola, não passar a bola, né? Passa a bola, rapaz. Passar a bola para ti mesmo, vai, Jean. É Mas nem que não contigo. for, eu ia puxar, né? Deixa o Raul finalizar, que o Raul passa o É, bálsamo. Que resposta que tu tá me dando, pai? Cara, galera, é muito bom, cara, estar nesse lugar aqui. Vou tentar ser breve também, até pelo flow da coisa aqui, né? E é bom ter essa fluidez e a gente ver que, sei lá, tipo, dentro das culturas, né, amazônicas, assim, tudo o que costura qualquer questão de cura ou de problematização ou qualquer questionário que tivesse dentro dessas etnias antigas, né, e originárias, a galera levava para a Oca Grande, né? Levava para os caciques. Hoje a gente está aqui com a nossa cacica, estamos aqui com essa construção toda. E histórias, elas não são só para ser faladas ou levadas. As histórias trouxeram o mundo até aqui, mas as histórias também curam, né? As histórias também levam esperança, né? E a gente está aqui construindo esse manto de esperança, né? Esse tempo de poder sair dessa live e não ficar num anseio de tipo, caramba, poxa, será que ainda vai continuar nesse processo da gente continuar construindo? A gente sabe que a gente está pisando num solo seguro e que a gente vai conseguir andar juntos aqui e conseguir nessa missão que nos foi dada pelo espírito do tempo, espaço, e a gente está aqui co-criando e trocando ideia e fervilhando a mente, né? E fazendo com que o espírito aqueça porque a gente vai construir, cara. Então, Amazônia, e obrigado mesmo por entender a Amazônia não no contexto só exótico. A Amazônia é mais de 69% urbana, vem ribeirinhos, vem periferias, vem quebradas, vem falas que reverberizam no Ceará, né? Quando vocês vierem, alô, Raul, se vier para cá, você vai ver a galera falando do morro, você vai vendo a galera falar de Chico Sainz, tá ligado? Vai estar falando das poesias do hoje em dia, vai estar falando da Baixada, vai estar falando de, ó, você já viu o vídeo lá do morro? Pô, é um mano que trampa assim, papapá, a galera conhece. Tá ouvindo, Luiz? A galera conhece, a galera sabe. Então, obrigado por reconhecer essa Amazônia. Vem muito para a gente construir e obrigado, né? Porque eu me sinto super acolhido e de boa com vocês aqui. E é isso, galera. Vamos, que o futuro é agora. Dali, Raul. Simbora, mano. É sobre isso, cara. Pô, eu acho que um espaço como esse aqui, né? Eu gostei da fala inicial da Iane, né, sobre amor e ódio, porque é isso, né? A gente a gente passa por tanta coisa ao longo da nossa existência, né? Eu acho que vale demarcar nesse espaço que a gente não entra em algo que a gente não acredita, que de fato a gente possa fazer alguma coisa, não enquanto indivíduo, né? Mas resgatando a coletividade dentro desse lugar. E aí, quando a gente participa de um espaço que tem Marisa puxando o bonde desse instituto, né? E aqui no off a gente tem a MOC tocando, por exemplo, essa live, né? Tem esse time de pessoas aqui fazendo isso tudo acontecer. Eu acho que é um chamado, né? A gente chama, aceita, né, esse chamado de responsabilidade, mas justamente por entender esse espaço como uma possibilidade de multiplicar essa responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, é botar o dedo na ferida, é provocar a sociedade a refletir as suas relações com a periferia, com a população negra, quilombola, indígenas, PCDs, LGBTQIA+, virar a chave de fato, né, mano? Transformar a parada e fazer o Brasil de fato ser Brasil dentro de todas essas estruturas. E o Brasil que eu acredito é o Brasil que tem nós. E aí eu acho que para compartilhar, para finalizar, né, eu vou mostrar essa tatuagem aqui no meu braço. Está escrito acredite, né? O vídeo ele não inverte, mas está escrito acredite. Esse acredite está escrito desse tamanho, não é porque eu uso óculos, porque eu não enxergo direito, mas é porque vindo, né, mano, da realidade que a gente vem, tem muitas coisas que nos fazem desacreditar todos os dias.
é uma violência, é a fome, é o desemprego, é uma falta, é a burocratização para a gente tentar dar um passo. Por isso que desburocratizar é importante. É a gente, né, ter sonhos e energia e querer transformar as coisas, mas muitas vezes, né, a perspectiva ela não está para todo mundo fazer parte daquele processo. E aí, quando eu fico triste, esse acredite ele é uma ferramenta que eu desenvolvi para voltar a acreditar. É uma ferramenta viva. Como é que isso funciona? Isso funciona porque Iane deve sentir isso às vezes, Daleste, Jander, Marisa. A gente, quando consegue chegar nos espaços como esse, ou mesmo dentro das nossas periferias, a gente vira para-raio de problema. Tem mais causa do que solução e a regra é clara e a gente está tentando mudar isso. E aí, às vezes, a gente se sente solitário demais naquele processo. São várias pessoas, várias demandas, várias urgências, isso afunila em nós. E aí você, às vezes, se sente desesperado, se sente pequeno, né? Se sente, olha para o lado, para onde que eu vou? Só que, quando a gente faz uma leitura nacional, que eu acho que é um pouco do que essa live aqui traz, a gente consegue se energizar, sabendo, não, mano, estou aqui nesse corre, mas tem o Jane fazendo corre lá, tem a Iane na área dela, tem o Daleste. Então, esse acredite, ele é uma ferramenta viva de incentivo ao meu próprio acreditar, sacou? Só que a coletividade é o que mantém esse acredite vivo. Porque quando eu fico triste, quando eu acho que não vai dar certo, eu lembro de nós, eu lembro de pessoas, eu lembro de caminhadas, de quem eu fui conhecendo ao longo do caminho. E esse acredite, né, quando eu mostro, ainda mais aqui numa live que mais pessoas vão estar assistindo, esse acredite também é um chamado para responsabilidade. Então, né, aqui agora eu estou vendo minhas companheiras, meus companheiros de live, mas outras pessoas estão vendo. E vocês participam desse momento com a gente, da construção desse instituto, de pensar a ferramenta potente que isso aqui pode se tornar. E vocês passam a fazer parte desse acredite também. A gente sai com a missão de tentar fazer isso dar certo e as pessoas que estão se relacionando com esse espaço nos cobrem, nos direcionem, cheguem junto para a gente fazer isso aqui se tornar uma ferramenta de transformação verdadeira. Mas eu fico muito feliz quando a gente começa a dar o pontapé inicial com essa diversidade explícita, com a palavra desburocratização vindo de dentro de uma empresa como uma ferramenta central, do como Iane e Marisa trouxeram, né, a fazer fazer entre nós, é fazer na coletividade, né? Eu acho que essa ferramenta, eu chamaria esse momento, né, de ousadia. É preciso ousar para transformar a realidade do país que a gente vive. E a gente está usando quando a gente topa se juntar com esse bonde. Marisa está usando quando entra para o Nubank e topa encabeçar um processo, né, um desafio como esse. E o próprio Nubank também está usando quando traz esse bando de maluco que a gente causa para dentro dos seus processos com essa liberdade da gente falar o que a gente quer e provocar por dentro as estruturas para a gente evoluir junto. Travou? É o peso da palavra, Marisa. Tu não conseguiu fazer o download. É muita informação, download tudo. Aí é pesado, mano, pesado. Eu vou fechar o meu aqui e a gente vê o que a gente faz com essa coisa do Raul. Certo? Oi, Raul, você voltou? Mano, acabou a luz quando eu falei assim, pum. Foi doideira. Foi energia, mano. Foi ancestral o bagulho aqui. Foi energia, Raul. Foi porque você entregou tudo. E, nossa, eu fiquei agora nessa responsa aqui de fazer a fala final. Enquanto você foi falando, eu fui me segurando para conseguir fazer essa fala aqui sem me emocionar. Porque realmente muita responsa, sim. É muita responsa. São sobre, na verdade, o que a gente faz. São vidas, né? Eu acho que a gente já bateu um papo sobre isso, bateu um papo muito profundo com o Jander, né? Olho no olho. São vidas. Então, é uma responsa mesmo. Mas que no final do dia eu tenho mais para agradecer do que para, enfim, qualquer outra coisa. Então, agora é o momento de agradecimento, né? Agradecer esse grupo de pessoas inconformadas no Nubank que decidem criar um instituto. Que traz, né? E esse grupo,
traz pessoas inconformadas da Singuê para co-criar, que traz outras pessoas inconformadas e que querem desafiar o status quo. São vocês e mais outros, né, que foram 18 pessoas. E que vocês, em conjunto, eu acho que vocês desenham também quem precisa estar nesse lugar que hoje eu ocupo. Então, muito agradecer aos que vieram, todos os que vieram antes de mim, para que hoje eu pudesse estar nesse lugar. Agradecer vocês, porque nesse lugar de responsa, ter pessoas para ouvir que vão falar, vamos reajustar essa rota aí. Isso não é o que a gente desenhou no princípio, porque eu acho que é muito disso também, é esse olhar do território, porque eu me entendo, eu sou uma mulher negra que veio da Baixada Fluminense, só que eu tenho algumas, como a minha psicóloga diz bem, vantagens competitivas. Eu não tenho privilégios, eu tenho algumas vantagens competitivas que me colocam num lugar de fala. E eu acho que estar em conjunto, né, construir vai ajudar também que a gente não saia dessa rota, que não saia desse sonho, Yane, porque esse sonho é coletivo. E quero muito agradecer quem conseguiu, quem pôde ficar com a gente até esse momento. Acho que a gente extrapolou um pouquinho do horário que a gente tinha previsto. E é isso, nos acompanhe nas redes sociais do Instituto NU. E simbora, gente!